Deus é bom. Vamos lá para a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, vou ministrar aos irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza. Lá em Êxodo, capítulo de número 5. Êxodo, capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós temos que passar todas essas músicas, porque nós estamos chegando no momento do trabalho de evangelização de rua. Precisamos retornar com todas elas e mais algumas. Todos encontraram? Êxodo capítulo 5, a partir do verso 1, diz o seguinte: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: Quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhe disse o rei do Egito: Por quê, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Poder sentar. Muitos até já acreditam que eu sou o tipo do pastor exortativo. Eu não posso pegar a palavra tum. Foi assim no velório. Todos falavam da glória. Ela está na glória, estando com o Pai, está isso, está aquilo. Eu falei: ela está. E esse povo que está aqui, onde estará? E aí você não tem outra coisa a não ser entrar com a exortação. E a Bíblia diz: exortai-vos uns aos outros. Exortai-vos mutuamente uns aos outros. Significa, tem que chamar a atenção, tem que confrontar com amor as pessoas. Por quê? Porque estamos chegando a hora, o momento. Se não exortarmos, como é que fica? Fica todo mundo, como estou ministrando no rádio, na vala comum. Todo mundo adentra a vala comum, que é letal, que chama mundanismo, e todos vão no mesmo rumo, mas nós não. Aquele que serve ao Senhor, ele contraria o sistema que está aí. Ele anda na contramão do sistema, porque se ele estiver andando junto com o sistema, alguma coisa, meu irmão, está errado, e é preciso de uma mudança rápida. Então o que nós encontramos aqui é a narrativa que nós vamos ver, porque tudo foi escrito para o nosso ensino, e essa narrativa que me mostra que Faraó não queria de jeito nenhum deixar o povo de Deus ir. Ir onde? Prestar culto a Deus. Deixe o meu povo ir para me prestar culto. É isso que Deus estava dizendo através de Moisés, através da boca dele, que era Arão, dizendo para Faraó: deixa o meu povo ir, deixa meu povo me prestar culto. E aí nós vamos aprender aqui em tudo o que Faraó disse. Obviamente não sou catedrático para expor tudo, mas pelo menos aquilo que me serve, e serve para mim como lição muito grande, e serve para você, e serve para aqueles que me ouvem, né, que gostam de ficar na zona de conforto da sua casa,
Isso mesmo. Ou quem sabe trocar o culto a Deus por qualquer outra coisa, por mais importante que seja. Por mais importante que seja o seu lazer, seja as suas necessidades profundas, nada se compara ao culto a Deus. Porque esta é a vontade expressa e absoluta de Deus, que eu e você prestemos culto a Ele. E o nosso culto é o nosso corpo. Nosso corpo aí, o sacrifício vivo e racional ao nosso Deus, consciente. Como nós estamos fazendo? Consciente de que Deus está aqui, que há miríades de anjos aqui aprendendo as multiformes sabedorias de Deus, e sabemos que na verdade Deus está presente contemplando o meu coração, o seu coração, aonde você está e por que você está. Então veja que a coisa não é simplesmente uma reuniãozinha tediosa, não é simplesmente uma reunião cheia de formalidades, não é uma reunião onde você pode abrir o bocão e bocejar. Não é assim não, é uma reunião onde Deus está, aquele Deus que um dia nós estaremos tratando lá com Ele, todos nós. Então é muito diferente do que qualquer coisinha que se pense, porque é a vontade absoluta de Deus, está expressa aqui. Mas por outro lado, nós temos um faraó, e esse faraó também nos ensina muita coisa, porque esse faraó, ele está de uma maneira ou de outra aí por todos os lados, e ele está em vários tipos de figuras. Este faraó é a síndrome de Faraó, que não é outra coisa senão a vontade expressa do diabo. Então você tem a vontade de Deus para o seu povo lhe prestar culto, e por outro lado você tem a vontade de Satanás em não permitir que você preste culto a Deus. Então eu gostaria que você estivesse bem atento, porque esta palavra vem dos anais celestiais, e se você não der ouvido, você não vai se dar muito bem não. Porque veja, logo de cara aqui onde nós lemos, em Êxodo capítulo 5, nós encontramos um motivo de Faraó, que não é outra coisa senão o motivo do próprio Satanás. Olha o que ele disse aqui: não conheço o Senhor. Mentiroso, Satanás o conhece, mas ele diz: não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Mas aí a insistência continua. O Deus dos hebreus os encontrou. Deixa-nos ir, pois a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. E Faraó, síndrome do próprio Satanás, disse o seguinte: ora, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. E disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Em outras palavras, vocês têm muito o que fazer, cuide do vosso trabalho. Deu para entender aí, sim ou não? Deixa o meu servo, a minha serva me prestar culto. Ora, primeiro eu nem conheço esse Deus, significa, não dou a mínima para ele. E outra coisa, vai cuidar do vosso trabalho, da vossa tarefa, que é muito melhor. E o pior de tudo, que ele acaba persuadindo muitas pessoas a cuidar do seu trabalho, a cuidar das suas tarefas. Porque se eu não fizer e insistir nisso, vai haver muito prejuízo. Então, que Deus, o Senhor me tenha por excusado, mas na verdade eu tenho muita coisa para fazer. Não é que você diz que tem muita coisa para fazer, não. Sopraram no seu ouvido, como fez Faraó.
sopraram no seu ouvido: você tem muita coisa para fazer, vai cuidar das suas coisas, do vosso trabalho. Não precisa ir prestar culto. Primeiro, eu não quero nem reconhecer esse Deus. Então é o seguinte: vai cuidar do seu trabalho. E aí você acha que está pensando em você mesmo. Não, é mesmo, eu tenho muita coisa para fazer. Não, é mesmo. Não vai dar para... Não tem jeito mesmo não. Olha, quanta coisa tem para fazer, deixa para lá. Não, é mesmo, outra vez eu vou, né? Não, está certo. Aí você pensa que você está pensando, mas o comichão está falando. E aí você vai cuidar do quê? Do seu trabalho, dos seus afazeres, e não presta culto a Deus. 1-0 para Satanás. Eu sei que tem muitas mentes dizendo assim: não é bem assim não. Não é bem assim não, pastor. Não é bem assim não. Eu sei que você vai querer argumentar, porque a única coisa que a rebeldia nos leva a fazer é argumentar com Deus. Tudo que Deus diz, temos argumentos fortes. Não é à toa que o último livro da Bíblia chama-se Malaquias. Depois de Malaquias, do Antigo Testamento, da Bíblia lá dele, no Antigo Testamento. Tá, os professores, você conhece Malaquias? Malaquias está no Novo Testamento? Não, está no Velho Testamento. Então, o último livro da Bíblia, chamado Malaquias, que você sabe onde está, porque após isso, Deus ficou quanto tempo sem falar com o povo? Mais de 400 anos, sem dizer uma palavra, uma profecia. Então, lá no Velho Testamento, no livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, eu posso chamar o livro das argumentações humanas. Deus diz: eu vos tenho amado. E o povo diz: amado em quê? Vós me roubais. Roubais em quê? Pode um homem roubar Deus? São os livros das argumentações humanas. Significa, lá no fim do Velho Testamento, o povo de Deus estava numa total rebeldia. Rebelião plena contra Deus. Ofertas e dízimos era o pior que eles tinham, eles traziam para o Senhor. O pior, não eram as primícias, era o pior. Aquilo que não iria fazer falta. Era a ovelha cega, a outra manca, mas a sadia, não. E Deus disse: vai lá oferecer para o seu governador, ver se ele aceita isso. E se ele não aceita, porque eu tenho que aceitar. Então é muito triste isso, muito triste. Então nós encontramos essa rebeldia nos nossos dias. Tudo que Deus fala, logo as mentes estão argumentando em seu próprio favor, e argumentam de todos os jeitos, e apresenta. Não, tudo bem, meu irmão, vai chegar o dia que Deus vai dizer para você o seguinte: chega até mim, céus e terra, tome testemunha disso. E Deus disse: agora chega aqui, bem diante de mim, e apresente as vossas razões, apresente os vossos argumentos. Isso vai acontecer, porque essa é a nossa tendência. Tudo que está escrito aqui, Deus está falando, nós argumentamos em nosso favor, procurando alguma coisa para que eu possa negar aquilo que está sendo dito, pois você pode até encontrar o seu argumento, mas ele não vai funcionar. Quando você pensar que o seu argumento é em seu favor e vai minimizar a sua rebeldia, você está causando muito mais um mal a você do que qualquer coisa, porque você está simplesmente multiplicando ou triplicando o seu estado de rebeldia diante de Deus, porque esta é a síndrome de Satanás. Não vai não,
vai cuidar do seu trabalho. Aliás, você já fez a janta hoje? Porque se não fizer hoje, amanhã como é que fica? Não, vai fazer a janta. Vai fazer a janta. Não precisa ir, vai fazer a janta. Cuida das suas obrigações. Cuida. E a pessoa dá ouvido a isso e diz, está certo. Não. E diz assim, o senhor está certo. O senhor Satanás está certo. E ele fica feliz da vida. Nós sabemos o porquê que esta é a vontade absoluta e plena do Senhor, que os seus filhos prestem culto a Ele. E a vontade absoluta e plena do diabo é que você não faça isso, porque ao prestar culto você está entrando na intimidade com Deus, você está colocando diante de Deus as suas ansiedades todas, você está se colocando na dependência de Deus, e você o está louvando, você o está ovacionando, você vai estar dizendo, o Senhor é digno de glória, de honra, de louvor, de domínio, de riquezas para todos sempre, o Senhor é Deus sobre todas as coisas, e depois você ouve a palavra, se alimenta do Senhor, e sai daqui abençoado. O diabo não quer isso, mas ele já está derrotado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cada um que ouve a palavra e decide em si mesmo a não dar lugar mais a esse tipo de artimanha, você está pisando na cabeça dele e está abraçando a sua vitória. Pois é, isso aqui não é outra coisa senão a síndrome de Lúcifer. Aí quando você vem aqui em Êxodo capítulo 7, aliás, capítulo 7, do versículo 14 em diante, disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o meu povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, e estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. E agora, até agora, não tens ouvido. Não tens ouvido. E aí Deus começa a operar. Nisso saberás, assim diz o Senhor, nisso saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão. Os rios vão cheirar mal e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. E fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes ordenara. Olha o verso 22. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, não os ouviu como o Senhor tinha dito. Aí você diz, o que tem a ver isso? Meu irmão, preste bem atenção. A cegueira e as imitações do diabo torna-se obstáculo ao culto e à adoração ao Senhor. Olha aqui, a cegueira e as imitações do diabo. Quando você vai lá no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 2, depois disse o Senhor a Moisés, chega-te a Faraó e diz, assim disse o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, se recusares tal e tal e tal. Moisés fez outro milagre, mas vieram os magos e fizeram o mesmo. Então chega ao ponto que se o diabo está imitando o poder de Deus, significa o quê? Significa que a incredulidade de muitos vai aumentar a incredulidade. Isso vai se tornar obstáculo.
obstáculo ao quê? Ao culto, obstáculo à adoração ao Senhor. Ora, é Deus que está fazendo esses milagres, sim, mas também lá fora eles fazem a mesma coisa. Lá fora eles fazem a mesma coisa. Eu já ouvi, e com muita tristeza no meu coração, alguém dizendo: não, eu vou lá para ver o que eles fazem. Eu disse: não faça uma coisa dessa não. Não faz não, porque se você for, você vai ver que o diabo faz muitas coisas imitando Deus. E aí você não vai querer prestar culto mais ao Senhor. Porque tem muitas coisas que o diabo faz. O diabo cura enfermidades? Sim ou não? Sim ou não? Ele cura enfermidades. Leucemia, cura câncer, cura tudo. Ele cura. Ele resolve problemas? Sim ou não? Resolve. Pode ser o mais complicado, ele resolve para você. Está mal de grana, ele também te dá. E muita grana. Está precisando de dinheiro aí? Dele não. E se você pensar que é de Deus e é dele? Ele também te dá grana, te dá prosperidade. A única coisa que o diabo não pode jamais fará é salvar a sua alma. Jamais. Ele imita em todos os aspectos. Ele imita nos dons espirituais. Ele imita as obras de cura. Ele imita as obras de libertação, onde mesmo ele provoca, ele mesmo sai. Você vai com um problema no terreiro, chega lá, a entidade desce, e você pensa: nossa, esse aqui é bom. Não é porque isso aqui é o Zé Pilintra. Deve ser bom demais. Ele resolve o meu problema. E ele vai e resolve o seu problema. Ele mesmo provocou, ele mesmo incendiou, e ele mesmo vai jogar água para apagar e você ficar devoto dele. Ele faz isso. E aliás, ele conhece a sua vida mais do que você mesmo. Então não adianta. É um laço terrível. Faz tudo para imitar as obras de Deus. E se você der crédito a isso, você não vai querer cultuar a Deus, porque parece que lá fora, o culto lá fora está tal qual a Deus. E a argumentação foi a pior do mundo. Alguém disse para ele: não, vamos lá no terreiro. Porque o negócio é o seguinte: Deus, você ora, mas ele demora a responder. Lá não é na hora. Você chega, apresenta seu problema, a entidade responde você na hora. E como o ser humano é imediatista, ele quer na hora. E quando chega lá, é na hora. Aí você diz: mano, gastando tempo à toa ali. Que é isso? E aí o seu culto a Deus, a sua adoração a Deus já era. Pois é, Faraó disse: não, esse negócio que está fazendo aqui, os meus magos também fazem. Que negócio, que Deus é esse? Não vai não. E aí não deixa. Não deixa. Significa cegueira. E as imitações, a cegueira do indivíduo e as imitações do diabo torna-se também o obstáculo ao culto e adoração a Deus. Por isso Faraó estava cada dia mais enrijecido. Mas se você ver aqui em Êxodo, capítulo de número 8, a partir do verso 20, disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas. E diz: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. Isso que Deus quer. Deixa ir o meu povo para que me sirva.
Do contrário, se tu não deixares ir meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus oficiais, e toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada. Chamou Faraó Moisés e Arão e disse: ide, olha aqui, ide, pode ir, vai oferecer sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Quer dizer, fica aqui mesmo, vai, mas não sai da minha visão, não. Em outras palavras, é aqui na terra mesmo. Podem ir, oferece aqui mesmo, vai ali fora dos muros, oferece, eu vou estar daqui olhando. O diabo é o seguinte, meu irmão, agora vem a liberação, né? Mas o lugar, olha o que diz aqui: nesta terra, respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aqui aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir o caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como ele nos disse. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto? Somente, tudo bem, que saindo, não vá muito longe não. Em outras palavras, não deixe eu perder vocês de vista. Ore também por mim. Você viu a sagacidade? É o seguinte, não pode ir, mas faz o seguinte, cultua a Deus aqui mesmo. Para que ir ao lugar de culto? Cultua aqui mesmo. Não vá muito longe, eu estou de olho, hein? Então é o seguinte, ir no culto para quê? Para que ir a essa distância, Aline? Para que isso, Aline? É longe demais, Tibérios. Por que caminhar essa distância? Cultua a Deus lá mesmo. Fica lá na sua casa. Porque você vai estar sob a supervisão dele. Aí você faz isso um dia, faz 2, e depois diz: não preciso verdadeiramente ir lá. Eu tenho a Bíblia, eu a leio, eu oro aqui mesmo, sem necessidade nenhuma de ir lá. Aí o diabo diz: ninguém aplaudiu? Mas ele vai aplaudir muito, porque é assim que ele está fazendo com os desigrejados. Ele permite eles prestarem culto, mas desde que seja debaixo dos seus olhos lá, e não suba ao lugar de culto, porque ele sabe que se você subir ao lugar de culto, você vai manter a coinonia com seus irmãos. Alguém vai orar por você, você vai orar por alguém vai te estender a mão, você vai ouvir a palavra de Deus que vai trazer refrigério e conforto para a sua alma. Ele sabe que estando aqui você vai ouvir e a sua fé vai fortalecer. Ele sabe de tudo isso, porque a palavra do Senhor é viva, eficaz e poderosa. Ele sabe disso. Então é melhor
que você fique lá, e aí você não precisa de ouvir pastor baixinho, rouco, falando em seus ouvidos, gritando em seus ouvidos. Não precisa disso, não precisa. Fica em casa, é confortável. Aliás, faz um bom suco, coloca numa jarra cheia de gelo, fica de lado, senta no sofá, põe a perna no outro, pega a Bíblia, vai ler e ora ali mesmo, tomando suco, está tudo certo. Porque eu estou supervisionando. Aí você diz, mas como que alguém pode estar em casa lendo a Bíblia e orando sobre a supervisão de Satanás? Está, porque o lugar de culto, ele te convenceu a não vir, porque é sacrifício demais. E sacrifício a Deus, de jeito nenhum, fica aqui mesmo. E aí, como nós somos morosos, né, obedientes, né, nós somos assim, gostamos do nosso lar. Eu gosto, eu sou caseiro, eu gosto demais do meu lar, então é melhor ficar aqui mesmo, não tem problema nenhum. E fica, e fica, e fica, e fica, e argumenta de si para si. Não, tá certo, tá bom. Não, eu vou lá de vez em quando. Por isso é que tem irmãos aqui que chegam e dizem, ô irmão, paz do Senhor, você é bem-vindo em nome de Jesus. Se você quiser congregar, depois o senhor fala, viu? Para ver se desconfia. Tanto tempo que a gente não vê, que quando chega você tem que dizer, seja bem-vindo. Seja bem-vindo de volta. Mas a ordem de Deus é, deixa ir o meu povo. E é caminho de 3 dias. 3 dias. Para me prestar culto. Mas Faraó, que hoje age, que é a síndrome de Satanás, ele não quer permitir de jeito nenhum. Aí quando você vem aqui em Êxodo capítulo 9, disse o Senhor a Moisés, apresenta-te a Faraó e diz, assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusar de deixá-los ir, e ainda por força de os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima, gravíssima. Você vai lendo até o versículo 7. Mandou o Faraó ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o seu povo. Quer dizer, o propósito da síndrome de Satanás é esta. Deus diz, deixa o meu povo me prestar culto. Ele diz, não vou permitir. E fica amarrando de todas as maneiras. De todas as maneiras. Significa a calmaria. Após um período de sofrimento, faz com que se torna um obstáculo contínuo. Porque Deus operava e depois vinha a bonança. Aí ele dizia, não vou deixar, está tudo calmo, tranquilo. Não vou permitir mesmo. E não permitia. E não permitia. Pois é, quando Deus acirra mais os seus sinais, e Faraó reconhece e libera o povo de Deus. Pois é, aqui em Êxodo capítulo 9, verso 27, ele libera o povo de Deus. Então o Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse, esta vez eu pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios, orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e chuva de pedras, eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés, em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibais que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. E tal. Pois é, quando tudo cessou,
Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito. Não vão. Você vem aqui ainda, no próprio capítulo 9, verso 27, não é? Em diante, onde nós acabamos de ler. Deus acirra mais os seus sinais, mas Faraó não libera, não deixa. Você sabe por que ele vai continuar insistindo? Porque ele não quer que você faça a vontade de Deus. E quando chega em Êxodo capítulo 10, certo? Está aqui no versículo de 3, apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos. E veio o gafanhoto. Então Faraó chama de novo. Chama Moisés e Arão, foram conduzidos à presença de Faraó. Esse lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Olha, é o seguinte: vai um pouco, fica um pouco. Você está me entendendo? Vai um pouco e fica um pouco. Você já viu acontecer isso dentro de casa? Sim ou não? Se não acontece, eu vou falar com você. Vai você. Eu não vou. Quantos maridos você já viu entrando aqui sem as esposas? E às vezes esposas, seus maridos. Mas ambos são servos de Deus. Mas só que Satanás diz: não, vai você. Essa outra parte fica. Não, vai você. Os filhos não, os filhos ficam. Ele é ardiloso. Quantas vezes esposas já falaram para os seus cônjuges, que servem a Deus: oh, não, vai você hoje, não vou não. Sabe o que o esposo devia fazer? Vai. O líder aqui sou eu, o sacerdote aqui sou eu. Mas eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Já teve comichão aí? Deixa para depois. Vamos lá, vamos cultuar a Deus. Mas alguém faz isso? Não, você não vai não? Não, tá, também não dá tempo, você nem arrumou, eu estou indo, estou saindo. Aí sabe o que o diabo faz? Ele foi e ela não foi. Pelo menos ela verá as minhas novelas. Pelo menos enquanto ele estiver lá se abastecendo, eu estou dando de beber enxurradas para ela aqui. E quando chegar, se ele falar de Deus, ela vai já sair com a vassoura na mão. Porque ela já foi instigada pelo diabo. Pensa que Satanás é idiota? Aqui está a síndrome dele. Vai. Eu não vou não. Hoje eu não estou bem. Hoje eu amanheci tão mal. Não, vai você. Sacerdote de casa, a sua metade não pode ficar para trás. E nem os pequeninos. Pois o diabo faz de tudo para que vá só um pouco. Os outros fiquem. Fica onde? Sob a supervisão dele. Isso é terrível. Isso é terrível.
Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças também, vede, pois, tende conosco más intenções, vocês querem ir levar as crianças, não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pediste. Vocês vão, mas deixa as criancinhas aqui conosco. Vai deixar os seus filhos em casa? Sob a supervisão dele? Ou vai trazê-los para ouvir a palavra de Deus aqui? Para aprender a glorificar a Deus aqui? Não, o diabo diz: podem ir, mas deixe os seus filhos aqui, eles não precisam ir não. Aliás, eles levantam amanhã muito cedo. Eles vão dormir cedo, deixa eles aqui. Podem ir, eu fico olhando eles aqui para você. Você vai deixar os seus filhos na mão de Satanás, olhando os seus filhos para você, lá na sua casa? Você já pensou no que ele vai fazer com eles? Não, eu nunca pensei nisso. Então comece a pensar desde já. Comece a pensar desde já. Porque essa é a síndrome de Lúcifer. Satanás fez de tudo através de Faraó, para que o povo não fosse. Moisés e Arão disse: não vai ficar uma unha para trás. Não vai ficar uma unha para trás. E quando chega aqui no capítulo 12, somente com a perda de entes queridos é que houve a total liberação do povo. Foi quando Deus matou todos os primogênitos. Liberou geral. E ainda foi, junto com o povo de Israel, um monte de estrangeiros, que depois deu problema lá na frente, mas saíram todos, quase 3 milhões de pessoas, deserto adentro, para prestar culto a Deus. Mas precisou do braço forte, da mão poderosa de Deus, para libertar os seus filhos, para lhe prestar culto. Meu irmão, Deus é quem faz isso. Se você der lugar a Deus, Ele vai te libertar dessa morosidade, Ele vai te libertar disso, e você virá prestar culto. Você, a sua esposa, esposo, seu esposo, seus filhos, vem prestar culto a Deus, porque aí sim você estará coberto com a vitória do Senhor. Os seus filhos vão estar cobertos pela mão poderosa do Senhor. Vocês vão estar abençoados pelo Senhor, e vocês vão entender que na verdade a melhor coisa que tem que ser feita é prestar culto a Deus, porque esta é a vontade de Deus. Você viu quantas vezes Deus disse isso aqui: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir me prestar culto, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. E Deus continua dizendo a mesma coisa: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. E Satanás está fazendo de tudo para impedir o povo de Deus de lhe prestar culto. Você pensa que essas poltronas vazias aqui é porque estão cansados, é porque isso, é porque aquilo, estão cheios de argumentos? Não, é porque foram presos lá. E sabe por que eu digo isso, e digo com toda a verdade? Porque se são servos de Deus, exceto algumas exceções, se são servos de Deus, eles sabem que em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus é mentiroso? Então significa, quem impede eu e você de prestar culto é o outro, porque ele sabe que esta é a vontade plena e absoluta de Deus. Deus quer ser cultuado, Deus quer ser honrado pelos seus filhos, Deus quer ser, Ele quer ser ovacionado pelo teu povo, pelo seu povo. Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer o seu corpo presente.
Ele quer ver a sua vida como um sacrifício vivo perante Ele. E se você fizer isso com o coração sequioso e ardente de Deus, as bênçãos de Deus serão derramadas em grande profusão sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, porque é promessa de Deus. Deus não falha em nenhuma das suas promessas. Você pode provar isso. Tome essa decisão na sua vida e você verá como Deus é fiel. Deus é fiel, mas a síndrome de Lucifer nesses últimos dias aí está arrebentando com o povo de Deus, está impedindo os servos de Deus e as servas de Deus e os seus filhos de prestarem culto a Deus. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo vai esclarecer mais a sua vida. Vamos colocar de pé. Domingo a mesa estava posta, uma vez por mês. Dezenas e dezenas negaram a mesa. Fez da mesa algo desprezível. E não foi eu que pedi para colocar mesa. Foi aquele que morreu por mim e por você fazer isto em memória de mim. Isso é ordem para quem serve a Ele. Mas fazem desprezível a mesa do Senhor. Que coisa mais triste. E depois vão a Ele e dizem: Senhor, abençoe-me. Estes são os sentimentos de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cuidado. Deus não dorme nem toscaneja. O diabo também não. Esta é a palavra. Senhor Deus glorioso, esta é a tua palavra. E eu sei que este é o sentimento do Senhor. E que isto está sendo dito em todas as congregações, neste país e fora dele. São pastores, são servos, ó Deus, que trazem o sentimento do Senhor. E bem-aventurados que ouvirem, porque estes, Senhor, verdadeiramente pertencem a Ti, porque a Tua vontade plena e absoluta é esta: prestem-me culto, prestem-me culto. E a guerra continua, porque Satanás se levanta para impedir os Teus filhos de prestar culto ao Senhor. E muitos se deixam levar pelos comichões nos ouvidos e fazem tudo aquilo que o diabo quer, porque propostas ele tem, ó Deus, propostas contrárias à tua. Mas o Senhor já nos deu vitória, e o Senhor já deu vitória a cada um dos teus filhos. Basta fazer como o filho pródigo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Não vou ficar no submundo dessa existência. Eu vou em direção ao meu Pai. E levantando-se foi. Ó Deus, leve com que cada um dos teus filhos tomem esta posição e glorifiquem o teu nome, obedecendo, ó Deus, a tua palavra. Muito obrigado por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Que assim seja.
Não deixe que os teus filhos esqueçam disso, Pai. Espírito de Deus, crava isso nos corações de cada um daqueles que adentraram aqui, daqueles que nos veem e nos ouvem. É o que eu te peço, papai, em nome e para a glória de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, com todo o povo de Deus na terra, agora e para sempre. Amém, Jesus. Quem tem ouvidos, ouça. Deus vos abençoe. Estamos encerrados. Vão na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado.